A ONU me convidou para, junto com outros ativistas de países cujas democracias estavam sendo destruídas por dentro pela extrema-direita. Então, era um ativista da Turquia, um ativista da Hungria, dos Estados Unidos, eu do Brasil. E era Hungria, Turquia e da Índia, né, com Narendra Modi. Ou seja, todos nós de países em que populistas venceram as eleições, populistas de direita, e que venceram as eleições nessa lógica aí do uso das mídias sociais e do capitalismo de plataforma para promover a desinformação, a polarização e o ódio. E era um painel, e nesse painel eu estava lá, a embaixadora do Brasil para a ONU, que se chamava Maria Nazaré Farani. Me lembro desse episódio. Ela não foi a nenhum dos eventos desse programa. A nenhum dos programas desse evento da ONU. Nenhum. Tá. Certo? Nenhum. Uhum. Quando ela soube, na época era o Ernesto Araújo, aquele ministro das Relações Exteriores. Aquela coisa constrangedora. É tão louco imaginar que aquele homem foi ministro das Relações Exteriores, um conspiracionista, imbecil. Bom, enfim, quando ele soube que eu estava lá e que eu ia falar nesse painel, ele mobilizou a Maria Nazaré Farani, que chega depois da minha fala, eu já tinha falado, ela entra com a entourage de 8 pessoas, usa a prerrogativa de embaixadora para fazer uma fala, e faz uma fala reiterando, alguém manda para ela, do Itamaraty, um texto que ela lê, reiterando todas as mentiras contra mim, as fake news. Da mamadeira de piroca, a ideia de que eu ia fazer uma turnê com a Pablo Vittar pelas escolas do Brasil para homossexualizar as crianças. Então, você imagine uma embaixadora que foi do gabinete de Celso Amorim, que chegou a ser cogitada a ser ministra das Relações Exteriores de Dilma Rousseff, e não foi, porque Dilma é decente demais para suportar bajulações. Essa sujeita senta lá na Assembleia e desfere uma série de mentiras contra mim. Só que eu já tinha falado. Quando ela terminou de falar, ela levantou para sair. E o representante dos Estados Unidos falou: ué, você fala o que você quer e você não vai ouvir a tréplica? Você tem que ouvir a tréplica. O mediador disse a mesma coisa: a senhora tem a prerrogativa de falar, mas agora a senhora tem que ouvir a tréplica. E aí eles me deram direito à tréplica e eu fui desmontando fake news por fake news e explicando esse fenômeno, né, da mentira, da interpelação das emoções, de como a campanha de Bolsonaro foi financiada subterraneamente a partir desse esgoto digital. E no meio da minha fala, ela começou a se irritar, porque eu estava desmontando ela se levantou e ela começou a me insultar. Uma embaixadora do Brasil junto à ONU. Para minha sorte, Jamil Chad estava lá e gravou o vídeo e expôs ela. E ela tem um processo hoje tramitando. Jamil Chad, jornalista brasileiro, correspondente lá em Bruxelas. Isso. Ela tem um processo, respondendo um processo na ONU em Nova York. Eu nunca vou perdoar. Jamil, correspondente da Folha. Da Folha. Da Folha e do UOL. E do UOL, isso. Então, para você ter uma ideia do que eu vivi. Então, eu fui para vários lugares para falar do que estava acontecendo no Brasil, né? De que o governo Bolsonaro era um governo de orientação nazifascista, era evidente isso, embora num primeiro momento ninguém quisesse admitir, com todos esses falsos pudores em relação às palavras, né? Ninguém usava a extrema-direita, né? E aí todos os jornais, Le Monde, New York Times, todos que eu dei entrevista me referia como extrema-direita e eles colocaram como extrema-direita. Então, eu cumpri um papel de denúncia desse governo. E eu saí por causa das ameaças de morte que eram gravíssimas. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, depois das 17 denúncias que fiz para a Polícia Federal, que a Polícia Federal não deu a menor importância, me recomendou a sair.
E aí foi importante que eu tive a ajuda de Fernando Salles, professor da UFRJ, de Noêmia, minha amiga, que era minha chefe de gabinete, me ajudou muito, do embaixador da Espanha, que foi um gentleman, e de Pedro Abramovay, da Open Society, porque quando eu saí sem eira nem beira. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.